aproveitando que a gente vai falar sobre medo, dizer para vocês que eu tô passando por momentos desafiadores na minha vida também, para vocês entenderem que nós que estamos aqui do outro lado, nós que somos consteladores também, nós que somos terapeutas, a gente também tem os nossos próprios desafios, a gente também tem medos, a gente também tem memórias, a gente também tem movimentos desafiadores a poderem ser incluídos, né? E a grande questão que eu quero trazer para vocês é que eu passei durante muito tempo na minha vida, até antes mesmo de me tornar terapeuta, antes mesmo de fazer esse movimento, de estar aqui no online, né, com muitas pessoas, eu já assistia vídeos no YouTube, já acompanhava pessoas do desenvolvimento pessoal, já me conectava muito com elas. Para quem não sabe, eu decidi me tornar uma terapeuta por uma necessidade pessoal, mas era algo que dentro do meu sistema as pessoas sempre repeliram. Então o que acontece? Dentro do meu sistema a visão das pessoas em relação a essa profissão é que terapia é coisa de doido. Então eu sentia ali dentro do meu próprio sistema uma rejeição percebida, eu relutei muito contra esse chamado, contra essa minha vontade de ajudar pessoas, de trabalhar com isso durante muito tempo. E eu percebi, dentro de tudo que eu tô vivendo hoje também, um movimento muito importante, né? Uma tomada de consciência muito importante para mim, assim, também, porque quando eu acompanhava essas pessoas e assistia os vídeos, seja no YouTube ou seja uma live no Instagram, e via essas pessoas introduzindo o assunto e se demorando para entrar nos finalmente, e muitas vezes na minha cabeça aquilo era, essa pessoa tá enrolando, por que não fala logo, por que não chega no ponto principal? E muitas pessoas também no YouTube, por exemplo, pedindo, se inscreve aqui, dá um like nesse vídeo, né? Manda para um amigo, compartilha com uma pessoa. E eu ali, agoniada, incomodada com aquilo, querendo que a pessoa começasse logo. E dentro de mim, criticando aquele movimento. E dentro desse olhar, eu quero que vocês entendam, gente, que durante muito tempo eu fui assim. E a gente precisa entender que quando a gente tem uma crença e quando a gente olha para o outro e critica o movimento do outro, e a gente tem uma necessidade, um desejo muitas vezes de fazer igual, a gente repele aquilo. Por quê? Porque a gente se torna incongruente com a nossa crença, com o nosso próprio julgamento. E durante muito tempo eu resisti, me senti estranha de, por exemplo, pedir para vocês aqui, agora eu vejo a necessidade de pedir para vocês enviarem essa live para um amigo, para uma amiga, para alguém que possa se beneficiar também do que eu posso compartilhar aqui com vocês, porque a gente vai falar hoje sobre um tema extremamente importante, que são os medos. Tá certo, pessoal? Então, aproveitando essa introdução, eu senti a necessidade de desconstruir tudo aquilo que eu também vivencio dentro de mim, de desconstruir todo esse meu julgamento, de voltar um passinho para trás, de me colocar humilde diante de tudo isso e de também pedir para vocês esse contrabalanço daquilo que eu tô entregando aqui para vocês, porque antes eu via isso de fora e eu ficava agoniada, né? Tinha aquele movimento de resistência, mas eu não entendia que aquela pessoa tava ali despendendo o tempo dela, que aquilo também custa para ela. Certo, gente? Então, fazendo essa pequena introdução aqui, que tem tudo a ver também com o nosso tema e que tem tudo a ver com o que eu vou compartilhar aqui com vocês em relação aos medos, eu quero me colocar nesse novo movimento de forma humilde aqui com vocês. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, eu quero trazer essa live, como eu disse, de uma forma completamente diferente. Eu quero começar fazendo uma live interativa com vocês, tá? E a minha primeira pergunta para todos que estão aqui, já estão aqui nesse movimento, eu quero que você pense e me diga aqui nos comentários. Me diz um medo que você tem hoje. Me dá um exemplo de algum medo que você vivencia hoje e que esse medo te paralisa. Coloca aqui pra mim nos comentários. Coloca aqui pra saber, porque vai ser muito importante pra gente trazer aqui esses exemplos. Medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Olha que interessante. Mais alguém? Mais um exemplo. Medo do parto. Medo de ficar rica. Olha só. Medo da falta de dinheiro. Medo de abandonar a mãe. Medo de dirigir mesmo habilitada. Medo dos meus pais morrerem e eu não estar por perto. Nossa, gente, muito profundo. Medo de mudar de profissão. Medo de partir e não ter quem cuide do meu filho com deficiência. Insegurança financeira.
Medo de me acomodar com a minha vida financeira e a vida tranquila que o meu casamento me causa. Ok. Ok, gente, já deu pra vocês captarem aqui quais são os medos de vocês. Agora eu quero que vocês comentem aqui também um desejo que vocês têm. Comenta aqui pra mim algum desejo que vocês têm. Medo de depender das pessoas. Desejo de engravidar. Desejo de ter independência financeira. Desejo de ganhar muito dinheiro. Desejo de ter a casa própria. Desejo de viajar o mundo. Nossa, gente, muito bacana. Eu quero que vocês entendam aqui um contrabalanço do que vocês têm medo e de qual que é o desejo de vocês. E entendam que todo medo esconde um desejo. Todo medo esconde um desejo. Eu vi aqui vários exemplos de pessoas que têm medo de que falte dinheiro e têm o desejo de ter independência financeira. Tem uma pessoa aqui em especial que comentou que tem medo de engravidar e tem um desejo de ter filho. Perceba que por trás dos seus medos estão os teus maiores desejos. E que muitas vezes os nossos medos, eles nos paralisam a tal ponto da gente se esconder atrás deles, da gente esconder o nosso potencial e a possibilidade de realizar aquele sonho e aquele desejo por trás desse movimento de fuga, porque das duas uma, gente, o medo, ele causa duas reações químicas em nós, tá? Uma reação de luta ou uma reação de fuga. E a tendência, quando nós paralisamos nesses medos, é que a gente entre numa postura de fuga, é que a gente se retire. Então, nós temos um medo e a gente se comporta de que maneira? De todas as formas a tentar fugir daquele medo aqui. Então, eu vou pegar um exemplo da pessoa que trouxe, que tem medo de que falte dinheiro. É claro que você está completamente conectada com a escassez, porque se eu tenho medo de que falte dinheiro, qual que é a postura que eu vou ter para me defender desse lugar? Eu vou aceitar qualquer proposta, mesmo que isso muitas vezes vá contra aquilo que eu acredito, talvez. Muitas vezes eu vou estar num lugar, num trabalho, numa posição que não me satisfaz, porque eu tenho medo de que falte. Muitas vezes eu vou ficar ali somente em prol daquela sobrevivência e sem energia para construir algo efetivo, algo que realmente vai me levar para o mais, porque eu tô gastando toda a minha energia para fugir daquele medo, para que aquilo que eu tenho medo não aconteça na minha vida. Faz sentido, gente? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma tendência dentro de nós de fugir da dor e ir em busca do prazer. E qual que é o grande problema desse viés, mental que todos nós temos, tá? É uma tendência da gente querer fugir da dor e ir em busca do prazer. A gente vai moldando o nosso comportamento e muitas vezes fica refém daquele medo. Fica refém de uma estrutura de defesa, uma estrutura defensiva, ao invés de gastar essa energia vital que nós temos em construir aquilo que a gente realmente quer. Certo, gente? Faz sentido? E a tendência é que quanto mais a gente fuja desses medos, mais o nosso desejo também se afaste de nós. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nada me garante que se eu fugir... Vou imaginar o seguinte, gente, imagina que você tem medo de dirigir, que foi um exemplo que foi trazido aqui, eu tenho medo de dirigir. Só que eu tenho um desejo, uma vontade muito grande de poder ir no mercado sozinha, de poder, sei lá, levar meus filhos na escola, de sentir essa sensação de independência. Fugir desse medo que eu tenho de dirigir não me garante automaticamente que eu vou realizar o meu desejo, muito pelo contrário, aquilo acaba se afastando ainda mais de mim. Certo? E eu quero que vocês compreendam agora, dentro da teoria do Bert, uma estrutura que eu vou trazer aqui, que ele despendeu muito da vida dele em cima de estudar isso, que é os níveis de consciência, tá? Eu já vou trabalhar aqui com vocês na solução, vocês aguentem a angústia aí, tá? Então, são 3 níveis de consciência que o Bert Hellinger vai trazer para nós. A primeira é a consciência pessoal, a segunda é a consciência sistêmica, arcaica, a consciência de grupo, tá? E a terceira é a consciência espiritual.
Essa primeira consciência eu vou explicar de uma forma bem simplória, tá? Bem simplista aqui, só para vocês compreenderem a inter-relação entre elas. A primeira consciência pessoal é essa consciência em você que são seus desejos particulares, que são também os seus julgamentos, os seus valores, o teu julgamento moral, é tudo isso que pertence a você, de forma individual, tá? Só que qual que é o grande problema? Nós temos um desejo pessoal de fazer algo, de construir algo, de realizar algo, mas nós estamos automaticamente submetidos a uma consciência coletiva, a uma consciência de grupo, que o Bert Hellinger vai trabalhar principalmente dentro das famílias, tá? Então essa consciência é a consciência do teu clã, das pessoas da qual você nasceu, da qual você é constituído, na verdade, tá? E você é constituído de toda essa consciência que foi estabelecida naquele grupo. E o que acontece? Eu vou pegar o exemplo que eu trouxe meu aqui, tá, gente? O meu desejo, e que eu não sabia nem nomear, era trabalhar com internet, era me tornar uma terapeuta. Mas por que eu não tinha isso claro? Por que eu não conseguia admitir esse meu desejo? Porque dentro do meu sistema, dentro da regra do meu sistema e daquilo que o meu sistema entende como bom, aquele lugar não é interessante, aquele lugar é errado. Né? Então, a gente pode dividir essa consciência de grupo, onde eles têm ali o que é certo, que é o que foi estabelecido no grupo, o que está estabelecido nesse grupo? O certo é trabalhar com CLT, o certo é você ter carteira assinada, o certo é você ter o teu salário garantido todo mês, o certo é você ter essa segurança financeira, tá? Isso tudo era visto como correto. A partir do momento que eu tenho um desejo que contradiz tudo isso, automaticamente isso gera um desconforto em mim. Por quê? Porque eu perco dentro de mim aquilo que é tão importante para mim, que é a minha necessidade de pertencer ao meu grupo. Porque na medida com que eu me torno diferente, eu penso diferente deles, eu sinto dentro de mim esse medo de não pertencer mais, esse medo de ser excluída. E isso é real. Muitas pessoas, elas não dão um passo adiante porque elas querem se manter pertencente à família. Porque elas percebem que muitas vezes aquele desejo que elas têm, dentro do grupo ali, aquilo não é bem-vindo. As pessoas ali não acham aquilo correto, as pessoas ali não têm isso como um caminho. Aquilo ainda não foi estabelecido ali como algo bom. E a partir do momento que eu quero seguir por um caminho diferente, eu sinto muito medo, né? E o primeiro medo que o Bert vai trabalhar é esse medo de não pertencer mais à minha família. É esse medo de, querendo ou não, seguir um caminho solitário. É esse medo do desconhecido. Porque tudo aquilo que já foi estabelecido por eles e que eu tenho dentro de mim como correto, é fácil de estabelecer, é fácil eu chegar em qualquer empresa e pedir um trabalho e estar ali de carteira assinada, é fácil para mim. Já foi estabelecido, todo mundo ali tem isso como correto. Quando eu sigo por um mesmo caminho, eu me sinto de consciência leve, eu me sinto parte daquele grupo, né? Tá ruim, mas tá bom. Ok? Só que o grande problema disso é que você vai minando o seu desejo. É que você vai ficando refém dos teus medos. É que você vai reproduzindo uma realidade familiar. Uma realidade conhecida. Faz sentido, gente? Então essa é a consciência do grupo. Só que qual que é o grande problema? Tá? Imagina o seguinte, imagina que hoje isso é um movimento muito mais comum, na verdade, né, de acontecer. Antes, as pessoas da nossa família, elas viviam dentro daquela realidade, elas não conheciam mais nada. Não conheciam mais nada, porque elas não tinham recurso para. Não existia a internet que mostra pra você que existem outras e outras possibilidades. Não existia. Então elas viviam dentro daquele bolo, dentro daquele padrão e tá tudo certo, é isso mesmo, a vida é isso aqui. Agora, com a internet, gente, a gente consegue perceber outras realidades. E isso começa também a levantar uma pulguinha aqui na nossa orelha e pensar, bom, será que aquilo ali não é bom? E se eu fosse por aquele caminho, será que... Ai, meu Deus, o que será que ia acontecer? Opa, bate aqui. O que será que aconteceria? E a gente começa a se questionar. Esse questionamento é muito importante, na verdade, para a gente conseguir, aos poucos, abrir a possibilidade de viver uma realidade diferente. Mas
isso não é o suficiente, né? Você ver não é o suficiente para você estabelecer aquilo. Existe um caminho aí por trás. Primeiro, o que eu preciso deixar claro para vocês, e é o que o Bert trabalha muito na teoria dele. A nossa consciência coletiva e de grupo, essa consciência do teu clã, tá? Essas regras ocultas que já foram estabelecidas por eles e que exercem força sobre você, elas são muito maiores do que você. E muitas vezes, na tentativa da gente querer vencer na vida, da gente querer, sabe, estabelecer uma realidade diferente, a gente fica brigando contra todo esse contexto, a gente fica negando as nossas raízes. E cada vez mais essa consciência de grupo nos puxa. Por quê? Porque ela exerce força sobre nós. Por quê? Porque a nossa vida veio dali. Então a gente não pode acreditar que nós vamos conseguir estabelecer algo diferente negando essas raízes. Negando tudo isso que aconteceu. Negando todas essas histórias, todos esses sintomas. Então o que eu vejo demais, o que acontece muito aqui, as pessoas dizendo assim, como que eu faço para me livrar do tal coisa? Como que eu faço para me livrar do sintoma X? Como que eu faço para me livrar do medo? Como é que eu faço para me livrar da culpa? Gente, isso não existe. Não existe se livrar da culpa. Não existe você se livrar dessas histórias. Não existe você se livrar desses sintomas. O que esse sintoma, o que os seus pais, o que os seus antepassados e tudo que eles viveram querem dizer para você? Olha para isso. Me inclui na tua vida. Olha para mim. E toda a teoria do Bert é desenhada num ponto de inclusão. Por quê? Porque eu preciso incluir esse passado, eu preciso incluir esse sintoma, eu preciso incluir esse sentimento. Por quê? Porque se eu não incluo, ele vai exercendo poder sobre mim. Quando eu incluo, o que acontece? Então imagina só, deixa eu ver os exemplos que eu trouxe aqui. Imagina que dentro da tua família está estabelecida uma crença de que rico é tudo ganancioso, de que o dinheiro é a raiz de todo mal, de que homem não presta, de que não se pode confiar em ninguém. Tudo isso está estabelecido no teu clã, a nível de crença, tá? Quando você quer se livrar disso, então, olha, isso aqui, sabe, não quero nem saber disso. E você quer se desconectar disso, isso exerce força sobre você. Por quê? Porque você está submetido a essa consciência também. Agora, quando eu olho para tudo isso e entendo, bom, essa fala que rico é tudo ganancioso, ela faz parte. De quem que é essa fala? Essa fala que é do meu avô. Porque aconteceu isso na vida dele. Porque de repente alguém sabotou lá o negócio dele e aconteceu X coisa. Ótimo, eu incluo, eu trago isso para minha consciência. E isso não exerce mais poder sobre mim, porque eu posso separar, isso aqui pertence ao meu avô. Certo? O dinheiro é a raiz de todo mal. Essa aqui é a fala do meu pai, porque ele tinha uma sociedade com o irmão e eles brigaram e aí não deu certo e essa é a crença dele. Ok, eu incluo isso e eu entendo, isso aqui faz parte da visão do meu pai porque ele teve essa e essa experiência. Quando eu olho para isso fora de mim, eu permito que isso não me absorva mais. Entende, gente? Porque eu posso dar nome aos bois. Dinheiro não dá em árvore. Exatamente, existem várias e vários exemplos que eu posso trazer aqui. Outra fala que eu trouxe aqui como exemplo. Homem não presta. De quem que é essa fala? Quem que viveu um relacionamento difícil foi a minha avó. Ok, isso pertence a ela. Agora, o que acontece? A partir do momento que eu acredito que homem não presta, que rico é ganancioso, que dinheiro é a raiz de todo mal, o que eu faço? Eu estou repelindo tudo aquilo que é contrário a isso da minha vida. O que é contrário a isso? Que rico é uma pessoa boa, que rico ajuda muitas pessoas, que o dinheiro, ele serve a vida, que o dinheiro faz bem, que o dinheiro faz parte, que é bom ter dinheiro. Tudo isso eu tô excluindo. Por quê? Porque eu me conecto a essas crenças, eu acredito nisso. E na medida com que eu acredito nisso, eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito. Eu preciso ser coerente nas minhas ações, nos meus comportamentos com aquilo. E na medida com que eu acredito e sou coerente com aquilo, os meus resultados estão exatamente conectados com aquilo também. Certo, gente? Então, por isso que às vezes pode parecer bobo um exercício de você olhar para a história da tua família, incluir o passado, mas não é. Por quê? Porque você traz isso para a tua consciência. E você pode se separar daquilo. Isso não sou eu. Isso faz parte da história, isso faz parte. Eu sinto muito por tudo isso, mas isso não sou eu. Faz sentido, gente? Que aula! Maravilha, vai ser, olha, o que eu vou trazer aqui pra vocês, já falei, vai ser completamente diferente de tudo que vocês já viram aqui até hoje, tá?
Ok, essa é a consciência arcaica, que exerce força sobre você e que precisa de inclusão. Na medida com que eu incluo o meu passado, o passado dos meus pais, o passado dos meus avós, o passado das pessoas que vieram antes, eu olho para isso de uma outra perspectiva. E, a partir disso, eu ganho a liberdade de fazer um pouco diferente deles. Por quê? Porque eu me desidentifico dessas falas. Essas falas não são mais minhas. É de X pessoa, é de Y pessoa, não são mais minhas. Não faz mais sentido na minha vida levar esse tipo de crença, esse tipo de informação para os resultados que eu quero, não faz sentido. Ok, gente? E aí, o que a gente faz, como é que a gente faz para estabelecer uma nova realidade na nossa vida? Sendo que dentro de nós existe um desejo muito profundo de pertencer à nossa família. Existe um desejo muito profundo de fazer igual a eles, mesmo que de maneira inconsciente, mesmo que isso não vá me levar a um lugar bom, né? Eu me sinto, querendo ou não, protegido, porque quando eu sou igual ao meu grupo e eu tenho todas essas pessoas comigo, né? De alguma forma eu sou visto. Quando eu tô lá desculpa a palavra aqui, na merda, quando eu tô na merda, todo mundo tá me vendo, todo mundo tá me ajudando. Agora, se eu decido fazer diferente deles, né? Automaticamente eu vou sentir essa, aspas, separação. Eu vou sentir como se eu estivesse traindo eles. Não tô traindo ninguém, não tô, praticando nenhum crime. Eu só tô escolhendo um caminho que eles não escolheriam. Eu sinto um desconforto dentro de mim. E é aí que muitas pessoas travam. Primeiro, por quê? Porque não existe referência dentro do seu próprio sistema familiar, dentro daquilo que é conhecido pra você, de alguém que tenha alcançado aquilo que você deseja. Não existe referência próxima de alguém que tenha estabelecido aquilo que você quer hoje. E é muito mais fácil a gente replicar na nossa vida aquilo que já é conhecido. É muito mais fácil a gente já replicar aquilo que é familiar. E aí eu quero trazer a terceira consciência aqui, que é extremamente importante, que muitas vezes a gente negligencia e que muitas vezes a gente se desconecta e que muitas vezes a gente, como que eu posso dizer? A gente até culpabiliza uma força maior por tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós, sendo que é a gente que está desconectado dessa consciência, que é a consciência espiritual, que o Bert Hellinger coloca. E aí, o que eu quero que vocês entendam dessa consciência espiritual? Não tem nada a ver com religião, tá? Constelação não tem nada a ver com religião, deixando bem claro aqui pra vocês. Só que, se a gente não se entrega a um movimento de fé, tá? Rumo ao desconhecido, a algo que eu ainda nem sei como vai ser, o que vai ser, porque eu não conheço, porque eu não tenho referência, como é que eu vou conseguir estabelecer aquele novo na minha vida? Se eu não me entrego a esse movimento. Não tem como, gente, não existe outro caminho a não ser através dessa consciência de fé e de coragem, tá? Pra ficar claro pra vocês, a consciência espiritual é a única que nos permite atravessar no deserto, no meio do deserto, e que ao mesmo tempo supre as nossas necessidades, sem a gente entender como, sem a gente saber como que isso vai acontecer. É a única que nos permite atravessar na névoa e que mesmo assim nunca nos falta nada. E por que eu decidi fazer essa live? Por que eu decidi falar sobre tudo isso aqui também, gente? Porque eu vou contar agora um pouquinho da minha história, do que está acontecendo brevemente comigo, do meu movimento de mudança, e como que isso foi tocando dentro de mim também, tá? Já passei por várias experiências onde eu precisei me entregar a um movimento onde o meu racional dizia, não faz isso. Sabe, é irracional você fazer isso, você precisa se defender, porque se você fizer isso vai acontecer X coisa. O meu racional dizia isso. Só que o meu coração dizia, se entrega. Se entrega a essa força maior, porque do teu braço você não consegue fazer. Qual que é a grande questão? O que eu disse pra vocês lá atrás, a gente tem uma tendência de fugir da dor e ir em busca do prazer. Esse fugir da dor envolve as suas defesas, envolve você se comportar exatamente como você vem se comportando todo o tempo. A grande questão é você olhar pra isso e entender, o jeito que eu tô fazendo não tá dando certo. Porque do jeito que eu sei, que eu acredito, que é a solução, não é como Deus quer agir na minha vida. Não é através das minhas defesas que ele vai agir. É através de eu soltar as minhas armaduras. É através de eu dar esse passo de fé. Certo? E aí, gente, o que eu quero trazer aqui a nível de experiência própria também do que estava acontecendo no meu movimento. Primeiro começou todo esse negócio aí
do Instagram aqui acontecer. E aí o que aconteceu? Veio dentro de mim um medo muito grande de escassez. Mesmo que os números de faturamento, nada disso condizia com esse meu medo, né? Nada disso em termos de número, em termos de faturamento aconteceu. Mas o meu medo de que faltasse, de que não tivesse depois, de que alguma coisa ia acontecer, começou a gritar. Aquilo foi um gatilho muito forte dentro de mim, tá? E aí eu comecei a ficar bem frustrada, na verdade, né? Isso veio acontecendo há um tempo atrás. E aí, no momento em que eu tava bem frustrada, meio que brigando com essa realidade toda que estava acontecendo, com esse movimento, né, que às vezes é natural, às vezes, sabe, acontece mesmo e tá tudo bem, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. E essa mensagem, gente, era de uma pessoa que eu não tenho convivência, que eu não converso todo dia, e ela, de repente, me mandou uma mensagem daqueles vídeos, sabe aqueles vídeos que você recebe no WhatsApp? Ela me mandou uma mensagem assim, ó: se for olhar pra trás, que seja pra agradecer tudo que Deus já fez por você. E quando eu recebi aquilo, gente, aquilo tocou imediatamente na minha alma. Eu comecei a chorar copiosamente ali, porque aquilo realmente mexeu comigo. O quanto que a gente olha muito pro futuro e esquece de agradecer tudo que a gente já tem. A gente esquece de agradecer tudo que Deus já fez por nós até aqui. Tudo que a gente já conseguiu construir. A gente se perde nesse olhar para o futuro, acreditando que nós não somos bons o suficientes, acreditando que a gente não tem capacidade de fazer ainda, né? Olhando muito, se comparando demais, né? Hoje em dia existe uma natureza comparativa muito grande e a gente se perde nesse olhar. E quando eu recebi aquela mensagem, eu voltei em mim e falei: isso, eu preciso agradecer. E eu silenciei, e eu tô nesse movimento de mudança muito grande, na verdade, gente. A mudança mexe com a gente, né? A mudança, querendo ou não, tira o chão, tira a nossa segurança, nos tira de um lugar onde já tá conhecido, já tá tudo certo, é por ali mesmo. Só que o problema é que a gente esbarra num teto, é que a gente não cresce nesse movimento de mais do mesmo, né? E eu senti essa necessidade de mudança e eu tô nesse processo. E eu tô falando de tudo isso aqui pra vocês, porque é algo que tá acontecendo comigo e eu acredito que pode também alcançar vocês de alguma forma. E aí, dentro desse processo, dentro daquilo que eu falei ontem pra vocês aqui também, eu decidi, porque é assim, né? A gente até é vergonhoso falar isso, mas a gente deveria ter um relacionamento com Deus, com a espiritualidade, de uma forma como se fosse, sabe, o nosso café da manhã. E a gente só vai lembrar dessa parte da nossa vida quando a gente tá no perrengue. Não devia ser assim. A minha mensagem pra vocês é: não faça isso, não esqueça desse pilar, porque ele é extremamente importante, né? Isso também foi um chacoalhão na minha cara. E eu tinha uma resistência muito grande de estar em contato com isso, de olhar para minha espiritualidade, porque eu tinha uma dificuldade de ler a palavra, de interpretar a palavra, de me conectar com a palavra, né? Porque eu tinha, na verdade, uma Bíblia muito difícil, com uma linguagem bem antiga. E eu decidi fazer um movimento de comprar uma outra palavra comentada, uma Bíblia comentada, que tem uma linguagem completamente diferente, mais acessível, né? Onde eu pudesse me conectar de verdade. E, gente, por incrível que pareça, por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque ontem, né, quando tudo aquilo aconteceu comigo, eu decidi abrir uma passagem e, assim, nada é por acaso. O que tava dizendo ali era completamente pra mim, tá? E eu vou ler, né, vocês me permitem aqui ler essa passagem, porque eu acredito que pode beneficiar vocês também, e tem tudo a ver com o que a palavra nos traz, porque na verdade, a gente se distanciou muito do que é Deus de verdade, do que é a palavra, do que ela pode nos trazer, porque existe muita distorção de interpretação, existe muita, lugares onde a informação não tá clara e a gente acaba se perdendo, ok? E aí a passagem que eu abri, e que tem tudo a ver com o que eu disse ontem pra vocês, dizia o seguinte: quando o cansaço ataca. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, que eu sempre tive dentro de mim, eu quero que vocês entendam isso. Eu sempre tive dentro de mim muito claro que o que eu tô fazendo aqui não é por uma pessoa só. É por todos vocês, para tudo que eu posso entregar pra vocês. Então, o meu trabalho não é direcionado a uma pessoa, é a tudo que pode atingir. E muitas pessoas me diziam lá no começo, quando eu comecei: eu não sei por que você trabalha assim, sabe? Por que você oferece tanto para as pessoas, falando, até trazendo uma interpretação
do que o Bert traz na teoria dele, da lei do equilíbrio, né? Que na verdade, isso poderia estar ferindo a lei do equilíbrio, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu sempre fiz e disponibilizei o meu servir para Deus. Porque eu acredito nessa força que me sustenta e que tudo isso que eu estou entregando vai retornar para mim. Esse sempre foi a minha maior mensagem no meu coração. Isso sempre foi o que o Espírito me dizia. E não é à toa que Deus me trouxe tudo isso que eu tenho hoje, todos vocês que eu tenho aqui, né? E muitas e muitas vidas para impactar. Só que, querendo ou não, a gente tem uma natureza humana que também espera um contrabalanço, que também sente uma angústia, que também quer ver os resultados. A gente quer ver os resultados, né? A gente não é super espiritualizado e acredita que pode viver de vento. Não. Certo? E aí, quando eu abri essa mensagem, isso tocou profundamente em mim e eu quero ler aqui pra vocês, tá? Essa mensagem diz o seguinte: quando plantamos sementes no mundo natural, essa aqui é uma, só pra vocês entenderem, é um comentário, tá? Não é a palavra em si, é um comentário da palavra. Quando plantamos semente no mundo natural, muitas coisas acontecem debaixo da terra que não podemos ver. O sistema de raízes precisa crescer e se estabelecer antes que percebamos qualquer possibilidade de colheita. O reino de Deus se baseia no princípio da plantação e colheita de sementes. Por isso, lembre-se que Deus está fazendo muito trabalho no subsolo, fora da nossa visão, para trazer as sementes que plantamos à frutificação. Essa fase de crescimento é o ponto em que muitos de nós ficamos cansados e queremos desistir. Quando estamos fazendo tudo o que podemos em Deus e estamos fazendo isso incessantemente sem ver os resultados que desejamos no mundo natural, podemos nos cansar de fazer o bem. Podemos ter plantado as nossas sementes de obediência e fidelidade, mas perdemos de vista a maneira como o reino de Deus opera para fazer os frutos crescerem. Precisamos nos lembrar da maravilhosa promessa de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Para quem estava perguntando o versículo, é Gálatas 6:9. Aí o comentário completa dizendo o seguinte: aviva a sua coragem, reúna as suas forças. Este é um bom momento para se comportar como um leão corajoso e determinado. Gente, eu não sei vocês, mas isso foi muito profundo no meu coração. Foi muito profundo no meu coração. E essa consciência espiritual é você conseguir se relacionar com esse lugar onde você não tem certezas, onde você não sabe o que está por vir, mas é você fazer a sua parte e confiar que a colheita está próxima, que a colheita vai vir. Ah, essa Bíblia aqui, na verdade, gente, ó, é da Joyce Meyer, comentada. Para quem quiser aí se aprofundar, é muito, muito interessante, tá? Então é isso, pessoal. A minha mensagem hoje é essa, da gente conseguir se conectar com essa consciência espiritual e se entregar em momentos onde a gente não sabe o que fazer e deixar que essa força sustente os nossos passos, tá? Porque todas as viradas de chave na minha vida, elas aconteceram no momento onde a minha mente falava: isso daí, olha, vai dar ruim, isso daí, ó, eu nunca faria isso aí é loucura. E eu fui lá e confiei. Eu confiei nessa força que podia me sustentar. Ok, gente? Muito obrigada a todos. Então essa é a minha mensagem de hoje. Um beijão. Até mais.